Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de camadas e como esse conceito de camadas ele se aplica à nossa pilha TCP/IP, certo? Na imagem aqui, vocês podem ver, nós temos duas colunas, né? Essa coluna da esquerda eu tenho aqui a minha pilha TCP/IP e na coluna da direita eu tenho aqui a minha pilha OSI, né? Ou o modelo de referência OSI. Se você observar, cada pilha dessa, né, cada torrezinha dessa aqui, ela está dividida em camadas. Então, a minha pilha TCP/IP, né, eu vou ter a camada de aplicação, camada de transporte, interrede ou rede e o subsistema de comunicação. A minha pilha OSI, eu vou ter aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. Vamos conversar um pouquinho sobre o porquê de se organizar esses modelos ou essas pilhas através de camadas, né? Na informática, assim como em outras áreas, né, vários problemas que são relativamente complexos, eles encontram soluções mais simples quando a gente divide um problema grande ou alguns poucos problemas grandes em uma série de problemas menores. Então, essa mesma filosofia, esse mesmo raciocínio, ele pode ser aplicado para o mundo dos protocolos, o mundo das pilhas de rede, né? Então, a razão de existência, na verdade, dessas várias camadas é fazer com que fique claro em cada camada algumas funções, algumas atribuições, né? E essas atribuições, ou seja, esses problemas que precisam ser vencidos, né, eles vão ter uma solução mais fácil, porque a partir do momento que você trata o problema camada a camada, você reduz o tamanho do problema, né? Na verdade, você está reduzindo o tamanho do problema. O TCP/IP, né, a gente chama assim pilha TCP/IP. O TCP/IP, ele na verdade, esse nome pilha é exatamente para dar a ideia que nós temos uma série de protocolos, certo? Uma série de protocolos que estão empilhados, né? Empilhados em uma série de camadas distintas, né? Eu não tenho uma relação obrigatória entre uma camada e um protocolo. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui de novo nessa figura. Eu tenho aqui camada de aplicação. Na minha camada de aplicação, eu posso ter diversos protocolos. Eu não preciso ter só um protocolo. Camada de transporte, a mesma coisa. Eu posso ter mais de um protocolo para resolver problemas distintos dentro da mesma camada, certo? Se vocês observarem também, a gente colocou lado a lado aqui a pilha TCP/IP e a pilha OSI, porque é muito comum se comparar, né, é muito comum se comparar a pilha TCP/IP exatamente com os nomes ou os números da pilha OSI. Então, essas camadas que a gente vê do lado direito aqui, né, elas além de serem identificadas pelo nome, elas também podem ser chamadas pelo número, certo? A numeração a gente começa de baixo para cima, né? Então, essa minha primeira camada aqui de baixo, que é a do modelo OSI, que é a camada física, ela também é chamada de camada 1, ou layer 1. Né? Layer é o termo em inglês para camada. Então, ou layer 1 ou camada 1. Camada de enlace, camada 2. Camada de rede, camada 3 ou layer 3, certo? Camada de transporte, camada 4 ou layer 4 e por aí vai, tá? É mais comum, né? É mais comum a gente encontrar os termos layer 2 ou layer 1, né? Isso às vezes dependendo do material, a pessoa prefere utilizar layer 2 ou layer 1, mas as camadas de longe mais populares são a camada 3 ou a layer 3, que é a camada de rede, certo? Aqui no OSI, né? E a camada 4, certo? E a camada 4. E também, né, a camada 7. Então, digamos assim, as camadas mais populares, eu posso dizer, seriam as camadas 3, certo? Estou marcando aqui com um ponteiro do mouse correspondente na pilha TCP/IP, né, camada 3, a camada 4 e a camada 7. Observe que, no caso da pilha TCP/IP, a gente tem uma camada de aplicação relacionando com 3 camadas no modelo OSI. Então, aqui na pilha TCP/IP, a gente continua chamando isso aqui, essa camada de aplicação, como Layer 7, ou camada 7. A gente não chama camada 5, 6,
a gente chama camada 7. Então, se você fosse olhar só a pilha TCP/IP aqui, ó, você poderia chamar camada aqui embaixo, camada 1 ou 2, aqui não tem um consenso com relação a isso, dependendo do material você vai ver uma coisa ou outra. Camada 3, certo? Camada de interrede ou camada de rede. Camada 4, certo? E camada 7. Então, as camadas mais populares, né, de novo, é a camada 3, camada 4, camada 7, né? E a gente